Fala galera, mais um GBA Esportes aqui no ar. E se da outra vez eu só trouxe mulher, dessa eu só trouxe homem também. Um ali que trabalhou com a Letícia, que participou de bastante mesa rubro-negra comigo para lamentar várias eliminações do Flamengo e Libertadores. Era uma época péssima, era uma época triste. Eu acho que inclusive foi a nossa separação que deu uma sorte ali pro Flamengo, porque no ano que a gente decidiu parar, o Flamengo ganhou o que ganhou. E Léo Leal, tô certo ou tô errada? Certíssima, Bia. Olá, um abraço a todos. Um prazer esse convite. Vamos aí falar do que tiver que falar, você que manda. Só estou aqui para ser operário. Prazer é meu te receber aqui. E o outro agora é o rei da Flá Twitter, é o rei dos furos, né? O cara que dá a escalação antes de ser, antes de existir. Se você quer saber a escalação do Clube Regata Flamengo, você vai lá no perfil desse cara aí, ó. Juliano, é com você, meu amigo. Obrigado pelo convite, Bia. E aí, como o Léo falou, vamos falar aí do que tiver que falar, vamos falar de futebol, que é o que a gente entende mesmo. É o que a gente finge que entende até, né? O que a gente se vira, dá para se virar. Mas aí hoje, então, eu reuni vocês aqui para falar de um negócio que vai começar já já, que é o Campeonato Brasileiro. Aquele campeonato que é bem curtinho, bem rápido, e que dessa vez vai acontecer num tempo diferente, né? Por causa da paralisação pela pandemia. Vai começar agora em agosto, vai até 2021, fevereiro. E tem três curiosidades, três coisas interessantes que a gente vai falar aqui durante o programa. Uma que o grande favorito, acredito aqui que a gente também vai tocar nesse assunto, mas acho que vai ser unanimidade, é o Flamengo, que pode ser campeão pelo segundo ano, né, consecutivo, repetindo um feito que foi o último do Cruzeiro, 2013 e 14. Acho que também vale a gente destacar o crescimento do futebol nordestino nessa Série A, né, porque vem com força, uma coisa que não acontecia há um tempo já. E, por outro lado, o lado mineiro, que depois de muitos anos só vai ter um representante, que é o Galo, o Sampaoli. E aí eu já vou aproveitar essas curiosidades para já puxar minha primeira pergunta aí para vocês. Qual a região que vocês acham que vem mais forte, assim, que vai colocar mais time para brigar lá em cima? Eu acho que a região mais forte mesmo vai ser a Sudeste, né? A região Sudeste. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro, na minha opinião, são os dois maiores favoritos assim, para o título. Acho que o Atlético se reforçou muito nessa parada agora para a pandemia, contratou muitos reforços. Tem um elenco, além do time muito bom, na minha opinião, tem um elenco muito bom, com muitas opções para o São Paulo em todas as posições. No meio de campo, talvez falte um jogador, um 9, um camisa 9, até pela lesão do Tardelli, que vai perder praticamente a temporada inteira. Mas eu acho que é um time muito forte. E o Flamengo, claro, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, manteve mais ou menos a base, perdeu o técnico, perdeu o Pablo Mari, mas ainda é um time muito forte, um time que dominou o primeiro semestre, ganhou a Supercopa, ganhou a Recopa, ganhou o Campeonato Estadual. Então, na minha opinião, Atlético Mineiro e Flamengo são os dois favoritos para o título brasileiro. Mas vale ressaltar que também é um campeonato muito diferente, que não vai ter pausa para treino, vai ter muitos jogos em seguida. Então, tem essa imprevisibilidade, mas analisando previamente, eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro são os dois mais fortes para levar essa competição. Tá com ele, Léo? Tô. Acho que a Sudeste vem. E sempre tem um paulista que chega ali em cima também. O Palmeiras, mesmo com esse futebolzinho aí, o elenco é bom. Se der errado no Paulista, aí o começo for ruim, acho que o Luxemburgo já roda. Aí eles podem arrumar um técnico bom que dê jeito. E com um nível de irregularidade dos times brasileiros, ele comece mal, arrumando um técnico. Pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo ano passado, dar uma arrancada e rapidamente estar ali em cima. Eu acho que tá entre isso aí, tá entre Flamengo, Atlético e Palmeiras. Se for para alguém do Sul chegar ali, eu voto mais até no Inter do que no Grêmio, mas eu acho mesmo assim difícil. Você acha que o Palmeiras não perde muito sem o Dudu, não? Perde, com certeza, perde. Mas muito, ainda assim... Você acha que ainda assim ele vai para a briga ainda? Eu acho que ainda assim, por causa do nível... O elenco do Palmeiras ainda é bom pro nível do Campeonato Brasileiro. Entre Rio e São Paulo, quem tá mais forte? Entre os paulistas e os cariocas, olhando no geral. Porque o Botafogo dá uma reforçada ali, trouxe uns nomes legais e tal. O Palmeiras, por outro lado, perdeu peças importantes. Eu acho difícil a pergunta porque o Flamengo tá muito à frente do resto do Rio.
E aí fica nessa de São Paulo, talvez está melhor na média dos clubes, mas o Rio está na frente pelo Flamengo ser o grande favorito e ter o Botafogo aí, que inclusive é uma pinha para pegar Libertadores. Eu sei que é um palpite ousado, mas vocês provavelmente virando G7, G8, o que passa também pela troca de técnico, que Paulo Autuori talvez não consiga fazer o time ainda precisado funcionar, ele saindo, vindo um outro técnico, eu acho que o Botafogo pode pegar Libertadores aí também. Você acha, Juliano, que chega na Libertadores ali, o Botafogo? Então, é como ele falou, assim, eu com o Paulo Autuori, eu não acredito que o Botafogo vai fazer frente ali nas primeiras colocações, não. Eu acho que é um técnico que já há muito tempo não faz bons trabalhos. Eu acho que o Botafogo, como é um campeonato diferente, que não vai ter tempo de treino, basicamente, vão ter jogos e jogos um atrás do outro, acho que o elenco vai fazer muita diferença. E o Botafogo, ele tem um time que eu também considero bom, com boas opções, mas é um elenco muito fraco. Assim, a diferença entre titulares e reservas é muito grande. Então, trazendo de volta a sua pergunta, em questão de quem está melhor, Rio de Janeiro ou São Paulo, obviamente o Flamengo é talvez o melhor time assim, do Brasil no momento, talvez não é o melhor time do Brasil no momento, mas eu acho que os outros estão bem abaixo. Assim. Eu acho que em São Paulo o Palmeiras é forte, o São Paulo é forte, o Bragantino pode ser, na minha opinião, vai ser a grande surpresa desse campeonato. E eu acho que o São Paulo ainda está bem acima assim, do Rio de Janeiro, na comparação mesmo com o Flamengo. Eu ia pegar o embalo falando sobre o Galo, que o primeiro jogo do Flamengo é Flamengo e Galo, né? Então, pegando esses dois que colocaram ali na altura. Quem entra favorito? Porque, por exemplo, o Galo, ele tem ali o Sampaoli, que já está trabalhando com o elenco há um certo tempo, está montando, pediu algumas peças, conhece o futebol brasileiro, porque treinou na temporada passada, então ele já entra ali sabendo mais ou menos o que ele quer mexer e o que ele vai propor para esse Galo, o que ele pode querer e ter desse Galo. O Flamengo, por outro lado, se fechar realmente o técnico por agora, vai ter muito menos tempo de trabalho. O técnico não tem experiência de Brasil, apesar do elenco, no futebol brasileiro, apesar do elenco ser bem mais forte, assim, tanto o elenco no geral, titular quanto o banco, né? O Flamengo tem um banco muito forte que brigaria pelas primeiras posições do campeonato. Quem entra mais forte para esse primeiro duelo aí, para esse primeiro encontro? Eu acho que pelo histórico, assim, pelo Flamengo já tem um trabalho de mais de um ano, que veio do Jorge Jesus, por mais que tenha trocado o técnico, eu acho que o Flamengo é o favorito no confronto, até para jogar em casa também, vai ter mais tempo de descanso, porque a gente não sabe se o Atlético chega na final, se chegar na final o jogo deve ser adiado, por conta do jogo da final do Campeonato Mineiro. Então acho que o Atlético vem mais desgastado também, e o Atlético também contratou muito ainda. O São Paulo ainda, por mais que já tenha um time que ajustar, né? ali, ainda não está um time 100% pronto. Eu acho que o Domenech vai, obviamente, não vai ter dificuldade para implantar o seu estilo, porque vai ter pouco treino, mas acho que mantendo a base ali do Jorge Jesus já é o suficiente para o time ter um bom desempenho, pelo menos nessas rodadas iniciais. O time já estava muito bem encaixado, então acho que o Flamengo é favorito não só no confronto, como também para levar o campeonato. E aí, Léo? Complementando o que ele disse, o Flamengo já tem um time pronto, uma filosofia de jogo, todo um trabalho, que inclusive pelas notícias aí o Maurício de Souza está fazendo questão de manter esse estilo nos treinamentos, tudo, e os jogadores estão elogiando. Eu acredito que o Flamengo esteja na fila do Atlético, até pelo elenco ainda ser melhor, por mais que o Atlético tenha feito boas contratações e tal, o elenco do Flamengo ainda é muito melhor, mais equilibrado, mais homogêneo. E já tem essa filosofia de jogo. Quando ele chegou no Atlético, tentou implantar o trabalho ali no Mineiro, aí veio a pandemia, parou tudo, tá voltando agora, com jogadores novos. Então, o Flamengo vai vir desse período de treinos aí, vai chegar contra o Atlético, que vai, ao mesmo tempo que vai ter ritmo de jogo, vai estar desgastado pelo Campeonato Mineiro. Inclusive, eu não sei qual a necessidade de botar a semifinal em 2 jogos e a final em 2 jogos no Mineiro. Porque colocando um jogo só, daria para acabar quarta-feira, tudo bem, não precisaria adiar, não precisaria fazer nada. Então, nessa soma de tudo, o Flamengo chega favorito. Inclusive, o jogo sendo no Maracanã também, mesmo sem torcida, acaba fazendo a diferença no campo. Acho que o Flamengo está na frente, assim.
Certo, eu concordo com vocês na opinião também. Acho que o Flamengo, fator casa sempre faz diferença, né? Com torcida não, mas sempre faz diferença. O clima ali E já é diferente. complementar, perdão, só para complementar também o Claro. quesito do elenco, substituições também. O Flamengo já tem definidas ali aquelas substituições no segundo tempo, ainda mais agora com 5, para o Michael entrar e bagunçar, para o Vitinho ali dar um gás. Isso acaba ajudando muito. E coisa que o Sampaoli ainda talvez não saiba exatamente. Eu acho que, inclusive, essa questão de 5 substituições até favoreceu o Flamengo e mostra como o elenco realmente é forte, né? Porque você mexe, você consegue tirar ali a galera que está mais cansada e não muda tanto no esquema, você consegue manter a qualidade. Isso ajudou muito, isso foi perceptível no campeonato carioca, como o Flamengo mexia e conseguia manter ali um padrão, o mesmo ritmo, a mesma pegada. Quando o Michael entra, que nem você já falou, já tem a cartinha na manga, você já sabe que o primeiro normalmente é o Michael que vai entrar ali para bagunçar. Depois você põe um Diego, enfim, aí você vai mexendo conforme. Mas acho que isso favorece muito o Flamengo nessa briga. Os outros clubes também, mas mostrando como a gente encara que o Flamengo, o clube mais forte, a equipe mais forte, esse número de substituições só prova isso, né? Mas e aí, pode falar, Juliano. Complementar a questão do exemplo do que o Léo falou, por exemplo, no jogo Atlético Mineiro e América Mineiro, o São Paulo fez 2 substituições só, das 5 que ele poderia. E ele justificou na coletiva dizendo que a maioria dos jogadores que estavam no banco tinham chegado recentemente e ele ainda não conhecia direito o que eles poderiam fazer em campo. Por isso que ele só tinha feito 2 mexidas. Então é um exemplo de que o Atlético tem muitos jogadores novos. Então, para criar uma identidade de jogo e do São Paulo conhecer o elenco, ainda vai demorar um pouquinho. É um tipo de time, com certeza. Contra o Patrocinense, eu não vi se ele fez isso. Ele fez isso de novo ou usou mais substituições? Aí eu não sei, não tenho essa informação. Aí vocês também não foram tão longe assim, né? No Patrocinense e tal. Não, é porque foi o jogo que aconteceu mais recente, entendeu? Foi a goleada, depois do Galo América. Por isso que eu perguntei. O adversário mais fraco e tal. Aí. Não, e existe mesmo esse período de adaptação. E do próprio jogador com o estilo do Sampaoli, né? Que era uma coisa que a gente falava muito no ano passado, do Jorge Jesus quando chegou, do Sampaoli que já estava, mas enfim, de como que seria essa adaptação. Os jogadores recebendo a ideia do treinador e o treinador conseguindo colocar em prática. Com o Jorge Jesus funcionou muito rápido, parecia que ele já estava no Flamengo há muito tempo. O Sampaoli no Santos também conseguiu ter um resultado bom, assim, foi bem interessante durante o campeonato. E existe essa observação agora no Galo, como o Juliano bem falou, é um time muito novo também, tem que ver como que essas peças vão conseguir ajeitar ali. E como vocês já falaram que é o Galo, quero saber qual o outro time, na opinião de vocês, que se reforçou melhor para esse campeonato e qual time que sofreu mais perda, assim, que não conseguiu repor tão bem o que perdeu no final de temporada. Eu acho que o time que melhor se reforçou foi o Atlético Mineiro, até porque realmente foi o único que contratou muito assim durante esse período, porque a maioria dos times não contrataram por conta da crise econômica, por conta da crise da saúde. Eu acho que o Grêmio trouxe bons reforços também, porque o Grêmio tinha problema no gol, contratou o Vanderlei, tinha problema nas laterais, trouxe o Vitor Ferraz, tinha contratado o Caio Henrique, mas ele acabou voltando para o Atlético de Madrid. Não tinha um centroavante, trouxe o Diego Souza, que tem rendido bem nesse início de ano. Acho que o Grêmio se reforçou bem também, além do Atlético Mineiro. E eu acho que a grande perda assim, nesse mercado brasileiro foi o Dudu, né, que é um dos melhores jogadores assim, do futebol brasileiro. Palmeiras contratou o Rony, mas nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista que ele tem atuado, ele tem mostrado dificuldades assim para manter o estilo de jogo do time, que quando estava em situações complicadas era tocar a bola no Dudu e esperar que ele resolvesse. Então eu acho que não foram muitas perdas, mas a perda do Dudu representa muito para o Palmeiras, mais do que as outras perdas dos outros times. Eu acho que e se o Cebolinha for mesmo para o Benfica, como está surgindo aí, o Grêmio mantém ali ou perde muito? Ou tem um elenco bom para pelo menos conseguir continuar dando trabalho? Eu acho que perde bastante também, mas eu acho que perde menos porque o coletivo é melhor do que o Palmeiras. Porque tem o PP que pode entrar, que para mim é um jogador que tem muito futuro também, que pode ser assim do nível do Cebolinha, que não tem muitas chances ainda, até por conta dos titulares já estarem mais consolidados. Mas eu acho que o Palmeiras perde muito. Assim, sem o Dudu, acho que o Dudu é um jogador que o Palmeiras não tem um substituto.
e o Cebolinha, o Grêmio pode achar um substituto, até pelo coletivo ser melhor. Tá na mesma, Léo? Você acha que quem perde mais, Grêmio ou Palmeiras? A opinião um pouco diferente é que, primeiro, claro que é a maior perda do Dudu, nem se compara com as outras em relação a jogadores. O Flamengo perdeu o Pablo Mari, mas dá para ser bem reposto, entendeu? A perda do Dudu é absurda. Eu só vou discordar nessa do Cebolinha, que eu acho que se o Grêmio perdesse, seria pior do que o Palmeiras perdendo o Dudu, porque eu acho que o Palmeiras acabou dependendo muito por zona de conforto, por se acostumar com aquilo ali, mas o Palmeiras acho que tem time para depender. Por isso que eu coloquei ainda como podendo chegar ali junto com o Flamengo e Atlético também com discriminado. Enquanto o Grêmio eu já acho difícil manter o mesmo, recuperar rápido um padrão sem o Cebolinha. É muito em função dele, até pela diferença dele pro resto. Por mais que o Grêmio seja um bom time, não consigo ver o Grêmio funcionando de outra forma. Palmeiras trouxe o Rony. O Rony, um jogador até que eu considero um nível abaixo do Dudu, mas é um cara que pode se adaptar e funcionar. O cara que mostrou no Atlético Paranaense que no amarelo em jogo decisivo, que tem qualidade, pode demorando o tempo de adaptação, assim, mas que pode funcionar e ser um bom substituto. Agora, o Grêmio pegou Diego Souza, Thiago Neves, jogadores ali que para frente não tem a mesma característica que Cebolinha, até pela questão da idade. E vou acrescentar sobre contratação, no time que tinha, por isso, inclusive, eu citei o Botafogo ali como surpresa. O Botafogo teve reforços pontuais, como o Pedro Raul, que é um jogador que, para quem acompanha a Série B, foi um destaque do Atlético, é um cara que já mostrou qualidade no próprio Botafogo quando chegou. O Bruno Nazário, que é um meia de muita qualidade, canhoto, que acrescenta muito no meio campo. Trouxe agora o Calu, que não veio como como é que diz? Não tá vendo não veio isso. Não veio como renegado da Alemanha, ele tem uns números bons do Hertha Berlim. E o Botafogo se livrou de jogadores também que comiam a folha salarial ali, como o Cícero, como o Carli. Então, acho que baseado no time que tinha, o Botafogo conseguiu dar um up ali bem considerável. Eu tenho um amigo botafoguense que fala que o Botafogo vai chegar, viu? O Botafogo vai chegar, E claro, vai dar o Honda. trabalho. Eu esqueci de mencionar o Honda, que acrescenta muito. Tem um Honda, exatamente. O Honda é o grande nome, né, do Honda, Botafogo. Posso fazer uma colocação sim. ainda sobre o Grêmio? Por favor. Assim, eu acho que o Grêmio na minha opinião, o time do Grêmio ainda é um pouco subvalorizado assim, em relação ao Palmeiras, porque o Grêmio, por exemplo, no ano passado perdeu o Jean-Pierre por muitos jogos, e o Jean-Pierre agora está voltando, que para mim é um jogador excelente. Para mim também. O Grêmio não tinha goleiro, o Paulo Vitor fez uma temporada muito fraca, trouxe o Vanderlei, que é um goleiro bom. Nas laterais, o Grêmio não tinha lateral direito. Contra o Flamengo, por exemplo, jogou o Paulo Miranda improvisado no Maracanã. Agora eles trouxeram o Vitor Ferraz. Rafael Galhardo jogou no Sul. Aqui ele jogou o Paulo Miranda. Preferiram improvisar o Paulo Miranda porque não tinham confiança no Galhardo. E aí trouxe o Vitor Ferraz, que é um jogador que fez carreira no Santos. Tem uma dupla de zaga que, apesar do Jeromel já estar em um pouco de decadência, ainda é uma dupla de zaga forte, com Kahneman e Jeromel. Experiente, né? Se conhece muito. O Matheus Henrique, que está em evolução, tem o Maicon, que também, apesar da idade, é muito bom jogador, trouxe jogadores experientes, Thiago Neves, Diego Souza. Então, eu acho que o time do Grêmio é um time bem forte, só que tem que ver como que o Renato também vai manejar as competições, né? Ano passado ele poupou jogadores em quase metade do campeonato. Quando o Grêmio foi eliminado de tudo, o Grêmio disparou e chegou ali entre os 4 primeiros fácil. Então, eu acho que o Grêmio é um time mais forte, na minha opinião, que o Palmeiras. Eu concordo. É um pouco superior. Eu acho que o maior problema do Grêmio no Campeonato Brasileiro é justamente a forma com que o Renato lida com o brasileiro. Ele sempre prioriza a Libertadores, até porque o Grêmio vai sempre longe na Libertadores, e aí é claro que ele assim, não liga, ele faz o jogo para conseguir ali o ponto que tem que conseguir, mas sem almejar muita coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio ele tem uma consistência muito maior do que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ano passado fez um campeonato muito abaixo do que era esperado. Assim.
muito abaixo do que todo mundo esperava ver mesmo, até para fazer não só de concorrência, mas para o próprio Palmeiras. Ele mergulhou numa crise ali, né? A torcida começou a cobrar na própria Libertadores. Eu acho que o Palmeiras foi muito abaixo do que era esperado, então eu acho que eu concordo com o Juliano, eu fico com o Juliano nessa de que o Grêmio, para mim, tem fora os reforços que ele falou, e eu acho que o Grêmio vai naquilo que a gente está falando do Flamengo. Já tem também um estilo de jogar que eles sabem como é que é. Então, assim, você só coloca a peça ali, mas não modifica muito e é sempre suficiente para o Grêmio brigar. Porque aí, quando o Grêmio normalmente não conquista a Libertadores, ou conquista, mas mesmo conquistando a Libertadores, ele conseguiu ir muito acima no Brasileiro. Quando ele não conquista a Libertadores, ele consegue ainda dar um gás muito forte no Brasileiro. Quando o Renato quer mesmo jogar o Brasileiro, ele consegue dar uma disparada. Só Então, para reiterar, a minha comparação do Grêmio com o Palmeiras foi as perdas. Caso o Grêmio perdesse o Cebolinha. O Grêmio Não, sim, com o Cebolinha sim. E com um time muito mais pronto, assim, com o Renato ainda, e o Palmeiras muito abaixo do que ele pode render desde o ano passado, o Grêmio está na frente do Palmeiras. A minha citação, o futuro do campeonato até o final, porque eu acho que o Luxemburgo não dura ali, e tá nessa situação do Grêmio priorizar sempre os mata-matas, essas coisas. É mais ou menos isso, entendeu? Para mim, um técnico que faça um trabalho decente, um técnico com outra filosofia, porque o Lucha, desculpa, mas para mim o Lucha já é técnico para pegar time ruim, fazer o feijão com arroz ali e não deixar cair hoje em dia. Ele chegou nesse patamar. Não vejo mais para pegar time grande, assim, time grande com potencial de ser campeão e fazer aquele time funcionar. E nessa comparação, atualmente, de frente, com certeza. Mas com Foi o até uma Grêmio perdendo o surpresa, né, o Cebolinha. Palmeiras contratar o Luxemburgo. Sim, com certeza. Graças ao Ribamar, com certeza. Aquele 4-4 ali deu emprego. E então, perdendo o Cebolinha e o Palmeiras com um técnico diferente, eu vejo o Palmeiras na frente do Grêmio. Até pela questão do ciclo também, o Renato há muito tempo ali, já pode ser o fim do ciclo dele, pode ser o Tem último isso ano também. dele. Porque o Renato, se ele não conquistar nada, assim, chegar ali no meio dos campeonatos, você perceber que o Grêmio já não está brigando muito, acho que isso também vai dar uma crise pesadinha lá. E vamos montar aqui, que vocês serão cobrados por isso futuramente, primeiro a zona de rebaixamento de vocês. Quem vocês acham que, assim, cara, não vai escapar, acho que vai rodar e não estará na elite em 2022? Olha, eu acho que tem dois candidatos assim muito fortes que eu ficaria muito surpreso se eles não fossem rebaixados, que é o Sport, que ficou entre os 4 últimos do Campeonato Pernambucano e no jogo agora, o primeiro jogo do quadrangular de rebaixamento, sofreu para ganhar. Então eu acho que o Sport é um candidato fortíssimo para ser rebaixado. O Atlético Goianiense também perdeu o Pedro Raul, que era um destaque, e contratou o Wagner Mancini, que tem um histórico vasto de rebaixamento, que já rebaixou muitos times aí. Já conhece bem ali embaixo. Conhece bem essa zona aí. Acho que esses dois são os candidatos principais, na minha opinião. E para fechar, eu colocaria o Curitiba, que tem um time... Solta uma polêmica aí, vai. Não, Curitiba, porque é um time que não tem muitos jogadores de destaque, tem só o Rafinha. Que Palmeiras. E o meu quarto eu ficaria com o Vasco. Meu quarto rebaixado, seria o Vasco. O Vasco vai... Você vai dar essa agonia pro coração vascaíno, então? Eu vou dar essa 2020, 2021. Eu vou no Vasco. Galera, não tem sossego lá, hein? Pelo visto, lá em São Januário, o sossego ficou há muito tempo. Você, Léo, você vai botar uma polêmica aí também? Cara, pode até ser polêmico. De rebaixamento, vai? Pode ser até polêmico pelo treinador, mas não, eu acho que vai. Eu acho que o Ramon vai conseguir ali fazer um trabalho decente, honesto ali, para o time ficar no meio de tabela. Concordo com o Sport Atlético Goianiense. Acrescento o Goiás também, que está atrás do Atlético Goianiense no Campeonato Goiano, que voltou ainda. E também aí pode ser uma polêmica pelo treinador, mas eu ponho Fortaleza. Eu tava nessa de botar... Eu tava montando ali, fazendo coisa do programa aqui para vocês. Eu escrevi Fortaleza, fiquei olhando Fortaleza. Ali. E juro que é uma coisa que eu não tô torcendo para acontecer, porque eu quero meu menino Yuri César lá destruindo, mas eu acho que o Fortaleza roda esse ano.
Eu acho que os times se reforçaram bem até. Acho que o campeonato tem mais times bons. Não digo times para disputar títulos, mas times bons mesmo. Eu acho que o Fortaleza até se reforçou bem, contratou alguns jogadores de renome. O Bahia se reforçou muito bem também. Então, eu acho que vai ser um campeonato difícil ali, do meio da tabela para baixo. Botafogo. Inclusive, eu acho que vai ser bem mais disputado lá embaixo, do meio para baixo, do que ali em cima. Eu acho que ali em cima tá tudo meio já definido, entre aspas, assim. Eu não queria mesmo que Fortaleza caísse, porque eu gosto do clássico rei na Série A. Eu acho que o Ceará não cai esse ano, tá formando um timezinho ali também para ter uma consistente. Eu queria que o Fortaleza ficasse, mas o meu palpite é que vai. O Ceará também se reforçou muito bem, trouxe Rafael Sobis, trouxe Fernando Praz, são jogadores experientes. Então, acho que ali, essa disputa ali vai ser boa, assim, boa em nível técnico mesmo, não só de se vai cair ou não. Eu coloquei o Vasco porque é um time que no primeiro semestre foi muito ruim, não fez gol praticamente, dependeu muito do Cano, o Cano que fez quase todos os gols do Vasco. De 10 gols do Vasco, 12 foram dele. E o vice-artilheiro do Vasco na temporada é o Erley, que é zagueiro, que fez 2 gols no mesmo jogo. Começa daí, né? Começa daí. Então, eu acho que vamos ver se o Ramon consegue melhorar o time, mas eu acho que é um time muito fraco, assim, pelo menos. Eu falei que não cai porque esse Vasco aí que quase não fez gol foi o Vasco do Abel, né? Que não funcionou de jeito nenhum. O Ramon assumiu, já deu uma melhoradinha ali, pelo menos os jogos contra os pequenos carioca fez a parte ali, ganhou, não foi se classificar, porque a campanha era muito mal, era péssima. Então, no próprio jogo contra o Madureira, o Vasco não merecia ter vencido, porque o Madureira perdeu um gol inacreditável com o Catatal. Contratado pelo Vasco. Contratado pelo Vasco, uma coisa simplesmente inacreditável. Então, eu acho que o Vasco vem fortíssimo para a luta do rebaixamento esse ano. Ano passado também brigou bastante ali. Mas aí tinha um luxo, que o Léo falou que é o técnico para salvação, né? E aí, vamos lá, emendar G3 na ordem, primeiro, segundo e terceiro, e quem vai para a Libertadores? Eu acho que o Flamengo vai ser bicampeão. Coloco o Atlético Mineiro em segundo. E coloco o Internacional em terceiro. Eu acho o Inter interessantíssimo com o Cudê. E Libertadores, quem vai, quem não vai, quem fica? Vambora. Libertadores são mais 3, né? Mais 3, botando ali que não vai ter nenhuma... Grêmio, com certeza, Palmeiras, e eu vou um palpite ousado. Eu vou de Bragantino. É isso que a gente quer. Bragantino. Eita! Você já pensou Bragantino? Pô, ia ser interessantíssimo, tá? Ia ser legalzão. Bragantino. Eu acho que é um time que promete muito, time muito jovem, com bons jogadores. Eu acho que o Bragantino consegue fazer uma campanha regular para boa e ali consegue chegar entre os... E pescando ali uma vaguinha, né? Até porque o Bragantino vai disputar basicamente o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um time que vem forte. Interessante. Vamos lá, Léo. Primeiro, segundo, terceiro, quem vai para a Libertadores? Vamos lá. Se quiser, eu faço a minha ordem do G6 também. Já boto o ousado. Pode fazer. Boto o Flamengo como bicampeão. Em segundo colocado, eu ponho o Palmeiras. Em terceiro, eu ponho o Inter. Em quarto, eu ponho o São Paulo. Em quinto, eu ponho o Atlético com São Paulo. Em sexto, eu ponho o Grêmio. Em sétimo, eu ponho o Botafogo, que aí o Botafogo pega a vaguinha ali pro G7. E o Bragantino em oitavo. Ousado. Tem logo meu G8 tá aqui. Eu achei ousadia de São Paulo, que eu não iria de São Paulo ali, não. Botafogo, não sei. Achei meio ousado. Acho que o Botafogo... Não sei se ele chega tanto ali, não. Pode ser, também não acho impossível, não. O Inter eu fechei com vocês. Qual foi o segundo do Juliano? O meu foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só tem um campeonato brasileiro. É o único time. O Atlético Mineiro. Eu fecho... E já foi eliminado da Sul-Americana. Eu fecho G3 com você. Então, fecho G3. Mas ninguém tá levando fé aqui no Santos, não? Santos? Não, pelo contrário. Eu acho que o Santos vem forte na luta pelo rebaixamento também. Eu boto o Santos na segunda metade da tabela.
Eu ponho na segunda parte da tabela. Hoje eu estava falando que eu temo, né, que a crise atrapalhe muito o Santos, porque essa crise, na verdade, está só começando. Acho que vai ainda estourar ao longo do campeonato. Eu ponho os outros 3 cariocas, Botafogo, como eu já falei aí também, Vasco e Fluminense, e Bahia e Ceará na frente do Santos também. A questão do Santos é muito política, né? E o Corinthians também na frente do Santos. A briga política é muito forte. Então, eu acho que ainda tem a questão dos atrasos salários. O Santos cortou em 70% os salários. Uma coisa Quem eu acho que acaba decepcionando, entre aspas, nesse também é o Atlético Paranaense. Eu acho que não chega a cair, mas vai ficar ali do meio para baixo. Vai fazer mais fraco que 2019, né? Eu não sei. O Atlético Paranaense, depois da parada, deu 2 goleadas, fez 10 gols em 2 jogos. Eu acho que pode ser que volte a surpreender. Porque... Eu estava aqui com os dados até, eles realmente fizeram uma campanha boa, assim, no retorno. Vamos ver, o Atlético antes da parada estava mal, de fato, mas voltou bem. Eu acho que tem bons jogadores, eu acho que pode surpreender. Acho que é um bom time. Acho que não coloco o Atlético Paranaense entre os últimos, não. Como eu falei anteriormente, acho que tem muitos times razoáveis para bons, assim, no campeonato. Atlético Paranaense, Bragantino... então acho que vai ser um campeonato. O Botafogo melhorou muito. Eu acho que vai ser melhor que ano passado o campeonato em nível técnico. O campeonato vai ser um campeonato difícil. Bahia melhorou muito também, contratou o Rodriguinho, contratou o Daniel, que era do Fluminense. É um campeonato bom. Acho que tecnicamente o campeonato subiu de nível. Show. Então, para fechar minha pergunta principal aqui que eu quero para os dois, polêmica não, mas só para dar um... O campeão vai ser campeão com antecedência? Uma boa antecedência ou não? Eu acho que nesse formato de pontos corridos é muito difícil que chegue até a última rodada, ainda com o campeonato aberto, ou coisas do tipo. Vai entrar em campo dessa vez? Acho que vai entrar em campo, né? Porque acredito que... Vai ser campeão, né? Acho que vai entrar em campo. Mas eu acho que vai se decidir ali nas 4 últimas rodadas, 3 últimas. Show. Realmente essa é a média. Meu palpite é 3 rodadas de antecedência. Cobraremos. Então, cobraremos os 3 primeiros colocados, os classificados e os rebaixados. Eu dei até o meu G8 aí, pode cobrar o meu G8. Você deu até seu G8, na ordem, certinha, gravado. Foi mais ousado. Não, ele foi bem ousado. Se foi ousado lá embaixo, ele foi ousado em cima. Então é isso. Hã? É um funk isso aí? Foi usado embaixo, foi usado em cima. Eu sabia que você ia pegar alguma gracinha pra soltar, eu sabia. Então é isso, fechamos o programa. Eu provavelmente vou chamar vocês para participar de alguma ali da rodada, pra gente soltar um palpite, para comprometer vocês ainda mais, porque é disso que eu quero no meu canal. E agradecer a participação do Juliano, agradecer a participação do Léo. É sempre bom conversar com vocês, apesar de nunca concordar tanto assim com as opiniões, mas é um prazer. Obrigado, valeu pelo convite. Só chamar aí que a gente está de volta. Vou deixar. Obrigado, Bia. Um prazer discordar de você. Sempre uma honra. Para as próximas. Sempre uma honra.